Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje estarei passando para vocês algumas informações sobre esse efeito bem aqui. Que é o que? O arco elétrico. O arco elétrico é o que é gerado em função de uma tensão muito grande que acontece no meio entre dois condutores no meio isolante, que deixa de ser isolante. Além do arco elétrico, eu vou estar falando também sobre poder das pontas. Algumas informações sobre o poder das pontas e alguma coisa sobre ionização. De forma prática, estarei usando esse circuito bem aqui. Foi retirado de onde? Foi retirado daquela raquete que é usada para matar muriçoca, mosquito. Eu peguei o que? Ela gera uma alta tensão e ela tem essa aplicação prática, né, de matar insetos. E aqui tem um circuito que gera essa alta tensão. Na videoaula de hoje vai ser uma aula mais teórica, tá? E eu vou estar mostrando alguns aspectos sobre essa questão da alta tensão. Mas na aula seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a engenharia reversa dessa placa, entender como ela funciona. Na verdade, ela é bem simples, ela tem só uma fonte de transformador, um circuito oscilador e um circuito multiplicador de tensão. E vamos estar estudando cada uma dessas etapas para aprender como é que faz um gerador de alta tensão. Isso aí na outra aula. Vamos dar uma olhada na parte teórica hoje, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, para poder falar de arco elétrico, eu tenho que falar um pouquinho sobre eletrostática. Imaginemos que eu tenha um corpo condutor aqui, um corpo metálico, e que esse corpo ele não está em equilíbrio eletrostático, ou seja, ele não é eletricamente neutro. Ele tem uma característica positiva ou negativa. Bom, imaginamos que esse corpo seja positivo. O que acontece? As cargas, se esse corpo for, por exemplo, uma esfera, as cargas vão se distribuir na superfície desse corpo. As cargas não tendem a ir para o centro dele. Elas sempre vão para onde? Sempre vão para a superfície. Na prática não faz nem diferença desse corpo ser sólido ou então se ele for focado por dentro. Um corpo carregado com partículas, eletricamente carregado, ele gera o quê? Ele gera o que a gente chama de campo elétrico. São linhas de força que saem de cada partícula e vão em direção ao meio. No caso das partículas positivas, a gente diz que elas vão para fora. E no caso das partículas negativas, também gera campo elétrico. E aqui, por convenção, a gente diz que elas estão entrando dentro das partículas. Como é que acontece o arco elétrico? Imaginemos que eu tenha dois corpos, um carregado positivamente e outro carregado negativamente. As linhas de campo elétrico que saem do corpo positivo, você vai ter uma interação. As linhas de campo elétrico do campo positivo vão se interagir com as linhas de campo elétrico do campo negativo. E vai criar essa região aqui de um forte campo elétrico, que vai ser tão maior quanto for o quê? A diferença de potencial entre os dois corpos. Essa região aqui, se ela for, por exemplo, de um material isolante, o que é que pode acontecer se esse campo elétrico for extremamente intenso? Se aqui for, por exemplo, o ar, pode acontecer o que a gente chama de ionização. Ionização é o seguinte: o átomo, que é a base da matéria, tem uma parte positiva e tem uma parte negativa. A parte positiva são os prótons. A parte negativa são os elétrons. O átomo ele é eletricamente neutro. Ele não é nem positivo nem negativo, a priori. Por quê? Porque a parte positiva exclui a parte negativa e vice-versa. Mas o que acontece, por exemplo, se esse elétron daqui correr para um outro átomo que já tinha um elétron, esse aqui, que é eletricamente neutro, perdeu uma parte negativa dele. Então esse cara aqui se torna o quê? Se torna positivo. E esse cara aqui ganhou mais um elétron. Então a parte positiva não consegue mais excluir a parte negativa dele. Então ele se torna negativo. Esses daqui nós chamamos de íons. O íon é o quê? É um átomo que perdeu um elétron, nesse caso aqui, ou ganhou um elétron. Se ele perde o elétron, ele se torna um íon positivo. Se ele ganha um elétron, ele se torna um íon negativo. Bom, o que acontece? Essa região aqui, se o campo elétrico for muito grande, ele começa a ionizar o ar dessa região. Ele começa a ionizar os gases dessa região.
Ou seja, os elétrons vão começar a se movimentar. E o ar que antes era somente átomos, começa a se tornar íons. Então essa região aqui tende a se tornar o que a gente chama de plasma. O que é um plasma? Plasma é o seguinte, é um gás que tem uma grande quantidade de íons. Então, essa região aqui se torna um plasma, ligando os dois condutores de cargas opostas. Bom, quando aparece o plasma, esse plasma aqui cria uma região de baixa resistência. O que a gente chama, o termo técnico chama é que foi quebrado a rigidez dielétrica do ar. O que é o dielétron? Dielétron é um material isolante. Só que quando o nível de tensão é muito grande nesse material isolante, ou seja, se eu tiver um material isolante bem aqui, eu tiver uma parte positiva e uma parte negativa, não vai ter corrente, a priori. Por quê? Porque o isolante não deixa a corrente passar do menos para o mais. Mas o que acontece? Se a diferença de potencial aqui for muito grande, ou seja, a tensão daqui para cá é muito grande, esse dielétrico ele se rompe. O que acontece? Passa a passar corrente. A corrente consegue circular. E isso aqui acontece aonde no gás? Acontece quando essa região aqui se torna um plasma condutivo. E aí então passa a quê? Passa a existir corrente elétrica entre esses dois condutores, entre esses dois componentes que estavam eletricamente carregados com cargas opostas. E aí sim acontece o efeito que a gente acabou de ver na prática. Acontece duas coisas. A corrente que vai passar aqui, em função da tensão ser muito alta, a corrente vai passar aqui de uma forma muito violenta. E ela vai aquecer o ar dessa região. Nisso que ela aquece o ar dessa região, aqui assume uma temperatura muito alta. E aí começa a emitir aquela luz que a gente olha, aquela luz visível. Agora vocês viram que também ela faz um barulho, né? Faz pá, pá, pá. Essa zoada acontece por quê? Porque como o ar se aquece, o ar se expande. Só que ele se expande de uma forma muito violenta. E o que é som? Não é o movimento do ar, das partículas do ar? Pois é por isso. O ar se expande, o aquecimento gera a luz que a gente olha, e o som que é gerado em função da expansão do ar, que é de uma forma muito violenta. Fazendo o quê? Fazendo o arco elétrico. Eu quero mostrar para vocês uma outra característica do arco elétrico. Pessoal, quando o meio isolante aqui, entre os dois condutores, que estão carregados com partículas opostas, quando esse isolante aqui é o ar, a tensão necessária para quebrar essa rigidez dielétrica é por volta de 30.000 volts por centímetro. Então, se eu tiver um condutor aqui e aqui eu tiver outro condutor, um carregado positivamente, outro carregado negativamente, se eles estiverem separados em 1 centímetro e aqui for o ar, eu preciso de 30.000 volts para que ocorra o quê? Ocorra a ionização do ar dessa região, que vai provocar a geração de plasma. Isso aqui é em função do forte campo elétrico que está entre esses dois condutores. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer passagem de corrente e vai gerar o arco elétrico. Uma outra característica que a gente estuda em eletrostática é o seguinte. Quando é uma esfera, as partículas se distribuem uniformemente. No entanto, quando o corpo condutor, ele possui o quê? Quando ele possui uma ponta, ou então uma região de menor raio, as partículas tendem a se aglomerar na região da ponta, ou na região de menor raio. Isso aqui é uma característica, tá? Isso aqui sempre acontece, quando eu tenho um corpo e ele possui uma ponta ou uma região de menor raio. Isso aqui vai provocar o que a gente chama de poder das pontas, que é o princípio do funcionamento do para-raio. Por que isso acontece? Qual é o efeito? O que isso aqui provoca? É o seguinte, nós sabemos que partículas positivas atraem partículas negativas. Elas são atraídas entre si. E partículas de mesmo sinal, elas são o quê? Elas se afastam mutuamente. Como essa região aqui, no exemplo aqui, ela é muito positiva, qual é a região aqui mais positiva aqui? Não é a ponta? Já que as cargas estão acumuladas na ponta? Então, nessa região aqui, se tiver partículas negativas, o que vai acontecer? As partículas negativas
vão ser atraídas para essa região da ponta, muito mais do que da região que não é ponta. E as partículas positivas vão ser o quê? Vão ser repelidas. O que isso aqui vai gerar, o efeito disso? Na ponta a gente vai ter uma região que vai se ionizar muito mais facilmente nas pontas. Isso aqui vai ser amplificado, por exemplo, se o outro corpo aqui for um corpo negativo, o que vai acontecer? A parte negativa vai se concentrar na ponta aqui também. E as partículas positivas vão ser atraídas para cá. E vai repelir as partículas negativas dessa região aqui. Para esse outro lado bem aqui. Isso aqui vai criar o quê? Vai criar uma região que vai se ionizar muito facilmente. Por isso é que ocorre a geração do arco elétrico muito mais facilmente aonde? Nas pontas. Que é o princípio de funcionamento do para-raio. Como é que funciona o para-raio? O para-raio, ele tem uma ponta ou várias pontas. E o que acontece? As cargas, a ponta aqui, ela vai criar o quê? Ela vai criar uma região de ionização. Essa região aqui, o que acontece? Quando vem a descarga atmosférica, que é um arco elétrico, quando vem a descarga atmosférica, qual é o meio que a descarga atmosférica vai querer percorrer? Ela não vai tender a ir para a região que está ionizada. Então, o que ela vai proteger? Ela vai proteger toda a região aqui. Por quê? Porque as cargas elétricas que vêm do céu, das nuvens, que estão eletricamente carregadas, esse choque gera o arco elétrico, elas vão descer aonde? Vão descer para o para-raio. E como é que o para-raio é feito? O para-raio tem as pontas lá no topo do prédio e ela vai ser conduzida através de um cabo para onde? Para o chão. Então, em vez dessa descarga aqui cair aqui nas casas, nos transformadores, na rede elétrica, ela vai cair aonde? Vai cair no para-raio, porque o para-raio literalmente chama o raio e protege toda essa região aqui, em função do poder das pontas. Vamos ver isso na prática. Ok, pessoal. Como é que eu vou fazer para demonstrar o poder das pontas? Eu montei o mesmo circuito, só que em vez de colocar nas extremidades pontas, eu coloquei o quê? Eu fiz um círculo com um pedaço de fio, 2 círculos, tá? Então, eles entre eles não tem mais pontas, tá? Tem o quê? Tem um círculo. Eu vou botar para gerar alta tensão. Apertei o botão aqui que gera alta tensão. E pode reparar o seguinte. Não ocorreu a geração do arco elétrico. Só que daqui para cá tem alta tensão. Olha a prova. Viram? Tem alta tensão, só que o quê? Não ocorreu a geração do arco elétrico. No entanto, se eu vier aqui, descarregar ele bem descarregadinho, colocar as pontas, se eu colocar na mesma distância que ele estava, ligar novamente, olha a geração do arco elétrico. Isso aqui por causa de quê? Em função do poder das pontas. Bom, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma outra característica da alta tensão. Eu coloquei os eletrodos aqui, um perto do outro, tá? Os condutores carregados, e vou começar a gerar alta tensão. Repara que nessa proximidade ocorre a geração do arco elétrico. Agora eu vou afastar eles mais ou menos 1 centímetro. A gente viu que a rigidez elétrica do ar, para quebrar ela, precisa de 30.000 volts para quebrar ela se os condutores carregados estiverem a 1 centímetro. Como aqui eu não tenho 30.000 volts, se eu gerar alta tensão aqui, repara que não ocorre a geração do arco elétrico. Mas olha o que acontece se eu aquecer o ar entre os condutores. Estou gerando alta tensão, olha o que acontece. Vocês viram? Quando a gente aquece o ar entre os condutores, ocorre o quê? Ocorre a geração do arco elétrico, mesmo sem ter os 30.000 volts. Por que isso acontece? É o seguinte. Entre as pontas, uma positiva e outra negativa,
você precisaria o quê? Precisaria de 1 centímetro e 30.000 volts para poder gerar o arco elétrico. Só que o que acontece? Eu deixei 1 centímetro, mas eu não tinha os 30.000 volts daqui para cá. Por que ocorreu a geração do arco elétrico, mesmo sem os 30.000 volts? Porque o ar dessa região aqui, eu aqueci através do isqueiro. Quando o ar entre os dois condutores é aquecido, essa região aqui se ioniza muito mais rapidamente. É muito mais fácil ionizar o ar aquecido do que o ar à temperatura ambiente. Por que isso acontece? Porque essa ionização é que vai provocar o aparecimento do plasma, que vai provocar o quê? A geração do arco elétrico. Então, o aquecimento é que permitiu fazer o quê? O arco elétrico mesmo sem ter os 30.000 volts. Isso aqui é uma explicação para o porquê não se deve fazer queimada debaixo de linha de alta tensão. As linhas de alta tensão, vou desenhar ela aqui bem grosseiramente, são colocadas lá em cima, as 3 fases, e o que acontece? Quando o cara pega e faz uma queimada aqui, ele aquece esse ar. O ar quente é mais leve, ele sobe. E esse ar mais quente, ele vai aonde? Ele vai ficar entre os condutores. E entre o chão e o condutor. Aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer descargas elétricas entre os condutores. E entre o condutor, os condutores e o chão. Aí a concessionária de energia pensa que um fio tocou no outro, então que o fio está no chão. E aí o que acontece? Ele desliga a energia daqui. E aí uma cidade inteirinha fica sem energia. Não fica muito tempo, né? Porque elas são mais zero, né? Pega a parte de uma parte tá ruim, aí vai usar uma outra linha, né? Usando outro sistema. Mas de qualquer maneira provoca prejuízo. Porque todo o sistema aqui fica parado em função de uma queimada. Por quê? Porque vai acontecer arco elétrico. Do mesmo jeito que vocês viram que acontecia com o nosso experimento, vai acontecer na prática. E aqui as tensões são elevadíssimas. É 13.800 volts, 34.5 mil volts. Ou seja, são tensões elevadíssimas e por aí vai. Os fios são afastados daquela distância não é à toa não. É porque se eles ficarem muito próximos, ocorre o arco elétrico. Agora, mesmo afastado, se o ar for aquecido, o arco elétrico acontece da mesma forma. E a concessionária aqui, o equipamento da concessionária, entende isso aqui como sendo um curto-circuito. E manda desligar. Entenderam? Ok, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Na videoaula que vem, como prometido, eu vou estar fazendo a engenharia reversa dessa placa, para a gente entender como ela funciona, entender as várias partes dela, para já entrando mais no lado da nossa eletrônica analógica mesmo, tá, gente? Pessoal, espero que tenham gostado. Obrigado por assistir nossos vídeos. Até a próxima. Quem gostou, clique em gostei, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Valeu!